Bem-vindos a este episódio de A Quarta Parede. Sou o Nuno, vou ser o vosso anfitrião e hoje vamos mergulhar no mundo dos castings. E ninguém melhor para nos ajudar do que Joaquim Nicolau. Olá. Olá, Joaquim. É uma honra termos-te aqui connosco. Tens uma vasta carreira desde o mundo do teatro, quando começaste, Almada, França, depois eventualmente começaste a fazer alguns papéis e descobriste que a tua paixão era era uma forma de espelhar as tuas palavras nas pessoas que iam para o palco. E então decidiste sair da frente e ires para a quarta parede. Sim. E por isso te pergunto se estás preparado para quebrar a quarta parede do mundo dos castings. Bora lá. Vamos a isso. Vamos quebrar a quarta parede. Agarrando aqui na parte do teu percurso, que tem uma variedade enorme de facetas, fizeste parte de algo naquilo que é a cultura portuguesa. Foi uma série que esteve aí durante muitos anos e que trouxe imensos sorrisos. Sim. Foi. Queria agarrar exatamente por aí. Malucos do Riso. Yeah. Já que estamos a falar de castings e seleção de atores e papéis, como é que chegaste a essa série e como é que foi para ti essa experiência? Foi uma forma muito interessante, porque o seguinte, eu estava a fazer para a produtora, na altura chamava-se SP Filmes, é diferente da SP Televisão, que depois deu origem à SP Televisão, mas antigamente chamava-se SP Filmes e era gerido tinha uma outra gerência, pronto. E eu estava a fazer para eles, tinha feito para eles um trabalho que era uma série com o Camilo de Oliveira. Eu estava no Teatro Nacional a fazer uma peça, eu não sei, acho que era os The Bouncers, não importa, estava no Teatro Nacional, e eles foram lá ver-me. Os produtores, o Camilo. Tipo olhares do futebol. Sim, e era um bocadinho assim. Antigamente eles iam aos teatros, hoje em dia já há agentes, já há outro tipo de informação, inclusive por causa também das redes sociais, tudo isso já se enfia. A gente já vai falar sobre isso, sobre self-tapes, essas coisas todas, mas antigamente não era bem assim. Antigamente, quando não tinham conhecimento de causa em relação aos jovens, sobretudo, eles iam vê-los e tinham falado de mim, já me tinham visto umas outras coisas, mas na altura isto nos carregava num telemóvel e dizia, olha, deixa lá ver o que é que ele fez, não sei, ao IMDb. Não era assim. Então o Camilo não me conhecia, mas já os produtores conheciam-me, e eles foram ver-me ao Teatro Nacional e no fim vieram falar comigo se eu estava interessado em fazer uma série com o Camilo Oliveira. Claro que sim. O Camilo Oliveira ainda por cima tinha acabado de fazer uma série com muito sucesso para a SIC, e eu fiz esta série com o Camilo, correu muito bem, em que eu era companheiro de certa forma o teu primeiro casting foi uma série, não já foi uma peça bem de teatro. Não foi bem o meu primeiro. Sim, mas neste caso tinha feito, mas neste caso com mais impacto. Pronto. Ou seja, de repente eu faço um casting, já não é aquele que tu vais a um sítio em que estavam lá a fazer o casting. Não, estavas a fazer uma peça, vieram... Já era ator, já tinha até feito cinema e tudo, e televisão, mas isto foi um papel importantíssimo, porque eu partilhava com o Camilo as duas primeiras figuras, não é? Então é totalmente diferente. E eu fiz essa série, correu muito bem com essa empresa, e eles, quando eu estava a fazer a série, perguntaram se eu estava interessado em fazer os monstros que eles já estavam a fazer. Eu nunca tinha feito aquele tipo de linguagem, humor. Aquele tipo de humor. Já tinha feito humor, mas não aquele tipo de humor. Era muito específico. Os sketches, tinha aquele final, mas eu também já tinha alguns anos, eu ali já tinha alguns anos de profissão, já tinha feito a minha formação, eu sabia analisar as coisas e percebi que o grande truque, salvo seja, não vou falar a palavra truque, mas o grande pode ser o grande truque. O grande truque daquilo consistia sobretudo numa energia própria, na energia certa.
Portanto, eu não faço o casting para os malucos, mas foi através do outro casting que eu fiquei, é normal. E então eu comecei a fazer e rapidamente me tentei, ao princípio tive alguma dificuldade, mas depois colar-me, não era dificuldade de fazer o papel, a representar os sketches, que aquilo ali, as personagens são personagens de sketches, é diferente. Eu captei bem qual era a energia que era necessária, qual era a velocidade, e depois, claro, tu tens que imprimir o humor e o teu, vai lá, a tua graça e o teu virtuosismo naquilo. E era muito bem produzido. Vou-vos dizer que talvez foi da empresa com quem eu trabalhei, mais das melhores com quem eu trabalhei, porque eles produziam muito, mas mesmo muito bem. Aquilo era sketches, mas aquilo se me dizia que era necessário ver determinado elemento cénico, isto ou aquilo, estava tudo lá. Mas aquilo consistia num humor, vá lá, mais simples. Baseado na energia e aqui é que fica aqui com alguma curiosidade em perceber, que falaste em energia, falaste da personagem e eu vi como é que a personagem precisava, mas isso também tinha a ver com a tua energia pessoal ou era algo que tinhas que, de certa forma, separar-te do teu eu para fazeres o eu do personagem com aquela energia específica que era preciso para a piada aterrar no sítio certo? Nós nunca nos separamos do nosso eu, isso é uma treta. Vou dizer porquê. Porque sou eu que dou, isto não é nenhuma máquina, isto não se desliga nenhum botão. Nós somos humanos, nós emprestamos o nosso corpo, os nossos olhos, o meu sotaque, a minha respiração empresto, ela está lá. O que é que vai diferenciar? É a verdade com que eu faço as coisas ou não? Porque esse distanciamento que depois aparece, começa a aparecer a personagem, é porque eu lhe dou mais valor do que a mim próprio, que não me interessa para ali. O Joaquim Nicolau ali nesse momento não precisa de lá estar. Ele está só da retaguarda. Isto é como quando alguém... Isto é como quando a gente gosta de alguém, imagina, há sempre... É um bocadinho como aquela rapariga apaixonada pelo namorado e ele, mesmo que ela tenha muito talento ou muito coisa, ela está tão apaixonada que o eleva e esquece dela e põe-o à frente. E apaixonaste pelo... De certa maneira, o que a gente põe à frente é isso. O que a gente põe à frente... a virtude que tu tens que ter é de colocar a personagem à tua frente, não és tu à frente da personagem. Ela que sai de ti, isto, se fosse, imagina um efeito especial, porque se a personagem saísse de dentro de nós e tu deixa ela estar à frente. Deixa lá andar. Por isso é que te estava a perguntar há bocadinho se te tinhas apaixonado pelos Malucos do Riso. Eu apaixonei-me pela equipa. Pela equipa. Era uma alegria extrema, era maravilhoso. O sítio onde a gente filmava era no campo, era maravilhoso. Era na altura em Alcochete, num grande estúdio que lá está, e na altura ainda nem havia a ponte, nem nada, e íamos de barco, era muito giro. E além de que me pagavam bem. Mas isso é um extra. Não, já não é, isto agora já não é extra, nenhum há que dizê-lo. As coisas, imagina, eu fiz isso há 30 anos e eu ganhava mais que agora, mas eu percebo também porque agora apareceu muita coisa, e ao streaming e a tudo isso, mas a verdade é essa. Não tem chegado a exatamente isso, que tem havido uma mudança na forma de como as coisas têm funcionado. Tu tens... Estavas a falar da parte dos valores e tudo mais. Tu tens. E queria agarrar em algo que tu disseste, que foi verdade. Tem a ver com a verdade que nós passamos. Vou reparar uma coisa. E isso tem alguma coisa a ver nos castings? Achas que isso é algo importante, essa verdade? É tentar fazer o melhor. Quando as pessoas... eu alerto que muitas das vezes vão para um casting muito preocupados em fazer tudo e mais alguma coisa e embonecarem-se e porem. Não. Isso não é bom. Quanto mais, não quer dizer que cheguem lá desleixados, não é nada disso. É no casting. A gente sabe que a tal imagem, a tal personagem, ela não pode aparecer logo ali. A menos que seja de tal maneira genial, e há casos assim, mas não é preciso. Nós, quem depois vai observar o casting, sabe o que é que lá está. Agora, quanto mais a pessoa vai fazer, já lhe disseram o que é a personagem. Se ele quiser levar alguma coisa para se aproximar ou sentir, mas na verdade, repara, se eu vou fazer um malfeitor, eu percebo logo pelo texto que é e vou emprestar isso. Se eu vou fazer um religioso, vou emprestar isso. Se eu vou fazer um apaixonado, vou fazer isso. Os castings, seja para ficção, seja para publicidade, seja para o que for, eles têm que ter uma dose de verdade muito forte, que é, a verdade passa também por eu não me transfigurar logo, sem
dar tempo a que as coisas apareçam. Porque depois é que vai aparecer o figurino, depois é que vai aparecer a maquilhagem, depois é que vão aparecer os cabelos, depois é que vai aparecer as dicas do realizador. Portanto, se a gente já vai carregado com isto tudo, eles vão, é quase que tipo, o que é que eu agora faço disto? É um bocado estranho, não é? Não podemos ir muito carregados das coisas. É que se eu te diga, tipo, a pintares uma tela, se ela já não for, como se não tiver espaços em branco, e se for toda já pintada, vais lá fazer o quê? Pôr uma pintinha aqui e ali. Não interessa muito. Esborratas a imagem. É como tu dizer assim, eu quero a tua assinatura. E tu vais pôr a tua assinatura... Mas queres? Posso dar? Podes pôr num papel branco ou preto, conforme a letra que tiveres. Mas se já tiver toda cheia de assinaturas, ela não se vai distinguir assim tanto. Há uma assinatura. Ela tem que ser legível. Ela tem que estar lá. E depois é fazer. A pessoa, quem está a ver os castings tem essa experiência e diz, ok, vamos ver por aqui. Se ganhas o papel, então aplica-te nele. Aí é que começas a trabalhar. Nunca se põe a carroça à frente dos bois. Acho que nunca vi dar bom resultado. É pelo que eu percebi num casting, neste caso parece-me que se calhar estamos a falar mais do casting presencial. Presencial. Porque depois há a parte de self-tapes que é um completamente diferente. Mas está lá na mesma, porque vem uma coisa, o presencial é ótimo. Um casting é melhor a pessoa ser mais verdadeira do que personagem, do que ao contrário. É saber o que é que está a ler, a personagem que está a fazer para ganhar aquele papel, seja ele de vilão, seja ele de namorada, seja ele do herói, qualquer coisa, do que estar a fazer um esforço gigantesco, digamos assim, para parecer aquele personagem em si e desmistificar-se de si próprio. O esforço tem que o fazer sempre, porque há algo que tu tens que te colar. Pois, fiquei com essa questão. Nós temos que perceber que quem está, a gente, do lado de quem está a fazer o casting à outra pessoa, a gente percebe a rapidez com que entendem as coisas. Mas nós temos que perceber que essa pessoa que vai fazer o casting ainda lá tem espaço para nós pormos mais... A parte da tela que tinhas falado. Por isso é que eu digo, cuidado, muitas das vezes, os castings, as pessoas vão logo vão muito a pés juntos. Não é necessário. Há uma tranquilidade nas coisas, há uma calma nas coisas, há tem que haver uma serenidade nas coisas. Mas achas que essa entrada a pé juntos que as pessoas têm é porque não sabem que é algo que tem que ser feito, como disseste, com tranquilidade, com paz de alma? Ou seja, não existe, ou seja, se calhar passa-se a ideia de que há um stress inerente, eu vou fazer um casting, eu não posso falhar, eu não posso, e se calhar isso leva a essas entradas de pé juntos. Isto não é bom. Eu quando tenho jovens a vão fazer castings, quando eu convocava castings para escolher personagens, não é? Por exemplo, uma novela, ou por uma série, ou por um filme, seja o que for, só por acaso no teatro é diferente, mas nesse tipo de coisas a primeira coisa que fazia era pô-los logo à vontade. Brincava até um bocadinho, dava os textos, dava uns toquinhos, e se vejam estes pontos assim, colocava-os um bocadinho à vontade, porque, repara, o que vai tolher sempre o ser humano é ele não estar à vontade. Mas o à vontadinha também não é nada bom. À vontade é uma coisa, à vontadinha é outra. E porquê? Porque tu tens que lhes dar a entender que há uma rede. Que se eles se enganarem, eu digo sempre, não te preocupes, eu posso voltar atrás. Eu posso me pedir para eu volto atrás, mas se te enganares, eu volto atrás. Não te preocupes com isso. Porque isso é dar-me segurança às pessoas, que é tipo, meu Deus, se eu agora me engano, fica lá o engano. Exato. Porque há pessoas, alguns já foram fazer, vários, e não sei aqui, já estão mais à vontade, mas há outros que é a primeira vez. Portanto, cabe também quem está a fazer o casting, e isto é muito importante, porque põem, não importa quem, às vezes, isso não é bom. Tem que ser pessoas que também têm que aprender, também têm que ter, para depois possam pedir, para ter todas estas atitudes, mesmo não sendo o realizador, têm que conversar com o realizador, perceber o que é que ele quer, ou o que é a personagem. Ora, tu tens um tempo também para explicar isto tudo. Não pode estar ali como se fosse uma peça de teatro, a explicar e depois a ver como é que as coisas correm. Não, mas tens que ser sucinto, dizes, olha, ela é assim, olha, põe-te assim, e depois também criar condições para que, porque às vezes põem coisas também, uma coisa que eu detesto, põem coisas, as pessoas que tentam imitar coisas, não ponham nada, deixem estar só. Se a pessoa quiser fazer um copo de saúde, que o faça assim, não há problema nenhum, não há lá copo nenhum, a gente sabe muito bem que ele está a fazer uma saúde, não é? Só que se quer fazer tipo para pistola, que faça, não é preciso pistolas, não é preciso metralhadoras, não é preciso chávenas, não é preciso, é a pessoa que interessa, porque depois tudo o que está para aparecer vem ajudar.
primeiro complica, né? Porque depois uma cena que tem que beber ou isto ou fazer aquilo. É um adereço e já tens de concentrar no adereço e já mas depois isto tudo se trabalha para ajudar, não é? Se te põe um bigode falso, ao princípio tu vais ficar muito incomodado. Eu acho que este está bem claro. Mas se tu deixares depois de trabalhar, se começares a aliar das coisas, começares a dizer, olha, isto é já quando estás com a personagem, isto já não é importante, isto já lá está, tudo começa a ser mais natural. Porque é muito isso. Os castings é uma dose de inteligência com alguma serenidade. Pronto. Acho que me ajudaste aqui a elucidar aqui algumas coisas, porque eu tinha aquela imagem do casting. Mas o pânico não era do pânico, é mesmo daquele. Vais para um casting, e vou-te ser aqui o mais aberto possível. Eu nunca fui a um casting presencial. E aquela imagem que eu tenho é aquela malta carrancuda, está a ver a pessoa que está lá à frente e que a pessoa vai-se embora e vai-se a rir. É um erro. Eu vou-te dizer, isso só é bom para fazer aqueles bloopers, aquelas coisas que eles chamam. Sim. Porque ganham dinheiro com isso e a mostrar as tolices. Isso é bom para aqueles programas de entretenimento da treta, que eu não partilho. E detesto isso. Eu vou-te dizer, quando se partilha... Tipo os malucos do riso, não é? Mas é que os malucos do riso eram honestos. Aí é que é a diferença. Há que estes bloopers, estas coisas que aparecem, que apanhar pessoas que às vezes eles faziam isso. Porque assim, tu abres um casting e se fores democrático, aparece lá, vai-te aparecer toda a gente. Pois. Aí é que está. E quanta vez a gente vão explorar o que não se deve ser explorado. Assim? Isso é perigoso. Vão ficar com imagens de pessoas que não estão... É como aquelas pessoas que acham que sabem cantar, que sabem dançar... Percebes? E isso é terrível, não é? Porque se tu fizeres uma audição para um cirurgião, acho que isso não há, felizmente, devia ser lindo, a esquartejar as pessoas, percebes? A questão é, eu não gosto muito, eu gosto de pôr as pessoas, como eu te disse, eu faço os possíveis quando estou a fazer um casting, deixar as pessoas tranquilas, digo-lhes inclusive para interagirem entre eles, mesmo não os conhecendo, para passarem o texto com eles, para estarem à vontade, que o texto, se enganarem, não é problemático. Eu nunca na minha vida, eu iria recusar alguém que a gente, só porque se enganou no texto, isso era só o que faltava. Nem pensar. Quem está do lado de lá tem que ter capacidades intrínsecas também para perceber quem está à tua frente. E quem está à tua frente tem uma dose de nervosismo, está isto, está aquilo, a gente analisa isto tudo. E mais... Eu sou mais facilmente, talvez, hoje talvez nem tanto, porque já tenho essa experiência, mas podemos ser muito facilmente enganados por pessoas que levam coisas muito bem preparadas. Tiveram isso a preparar. Okay. Aquele bocadinho de texto, eu não me deixo assim tanto, já não me deixo assim tanto. E como é que tu sabes... Depois na realidade, depois vejo-me com problemas a seguir. E com alguém desse tipo, como é que tu sabes que estás perante uma pessoa que é de facto, digamos assim, talentosa e que, claro, estudou um bocadinho, e do outro lado tens uma que de facto só marrou aquele texto, aquele bocado e que tem aquilo muito bem feito. E naquele momento parece que aquilo está tudo muito bem feito. Eu Exato. topo. Se eu topar, faço um contracasting. Como é que eu topo? Faço um contracasting. E isso é o quê? Porque é a minha sensibilidade, porque não era artista. Ficava em casa a cozinhar. E o que é um contracasting? É um contracasting que eu desmonto. Ou seja, eu tenho já, na minha experiência, já tenho ferramentas para desmontar isso. E depois como é que a pessoa reage. E é surpreendente que muitos reagem, a maior parte reage muito bem e isso eu tenho. E depois é assim, na seleção, se a gente às vezes começa com... Não é obrigatório escolher ali, a gente faz uma seleção. Sim, há sempre aquele período que a malta fica a arrancar cabelos à espera que digam que faz seleção, até para a publicidade se faz seleção. Por exemplo, repara, muitas das vezes... Por exemplo, imagina um casting que eu não faço, isto nunca não faço, porque são especialistas, é outra coisa, para publicidade. Imagina que eu fazia um casting de publicidade. Por muitas vezes, o que interessa é apenas um ângulo certo, é um sorriso certo, é um olhar certo. E isso, às vezes, isso está nas qualidades intrínsecas das pessoas que estão lá, e como tu apanhaste. Isso também é preciso ter essa capacidade de observação da imagem, é mais a imagem. No que diz respeito à ficção, é isso, é a gente... Os castings, quem tem por obrigação de fazer bem, não são vocês que estão do lado de lá. É de quem está do lado de cá, que está a receber as pessoas, os castings, é que tem que ter porque já tem a maturidade, a experiência, para poder ajudar quem está do lado. Sabes porquê? Porque eu nunca subestimo ninguém. Nunca subestimo ninguém. Se me aparece uma pessoa mais tímida, já me apareceram atores que eram extremamente tímidos, tinham uma dificuldade e depois revelavam-se brutais. E havia pessoas muito expansivas, gente que depois te bloqueavam.
Portanto, nós temos que saber lidar com isto tudo. E com miúdos, então, com miúdos mais novinhos, ainda mais sensibilidade temos que ter. Porque tens que captar, aí sim, ainda muito mais. Depois há de tudo, claro. Sei lá, também é claro que há castings que tu ficas assim de boca aberta a dizer, meu Deus, pronto, ok, mas então, é legítimo. Mas sabes, o querer participar, o querer fazer é legítimo. O que não é legítimo é eu agarrar-me depois a determinadas coisas e guardá-las ou qualquer coisa para fazer uso delas de uma forma não elegante. Entendes? Eu não gosto disso. Eu pessoalmente não gosto. É um momento em que a pessoa está ali a mostrar o que treinou, quem é, o que vai fazer, e é isso. E estou ao nível desses programas que andam à procura das pessoas que têm maiores problemas na vida e têm problemas só para dar nas vistas e porque já sabem o que é isso. Isso a mim não me interessa. São outras coisas. Não tenho interesse. Pronto. É diferente. E é indiferente. Vamos agarrar nisso. Pode ser. E self-tapes. Ou seja, castings presenciais, self-tapes. Penso que o processo seja diferente para os dois. Até porque as self-tapes têm aquela vertente de começar com aquela parte da apresentação, dizer o nome, a idade, a agência, ou se são independentes, estão dispostos para gravar e tudo mais, e depois então mostram o que é para fazer. Repara uma coisa, self-tape... Na tua opinião, ajuda-me aqui a perceber, casting presencial, self-tape, o que é que pode ser bons truques, o que é que não são bons truques, o que é que funciona, o que é que não funciona? A self-tape, na maior parte das vezes, ela aliás, ela tornou o processo mais democrático. Tu estás em Melgaço, lá no topo, e fazes uma self-tape e envias para mim. Ok? Imagina, chegou-me. E eu, nessa self-tape, eu topo se estão lá condições para te chamar. Eu não vou só pela self-tape. Imagina que eu diga, uau, este tem a possibilidade de fazer um papel importante. Se é importante, a gente tem que dar essa importância. Se ele tem essa importância, então eu digo, ok. E tu dizes, e depois há um conjunto de coisas que tu dizes, que a gente quando está interessado até diz assim, olha, a gente paga-te a viagem, vem cá e não sei o que, faz isso. Ok. Porquê? Porque presencialmente, a self-tape é porreiro, mas presencialmente eu tenho tal direito de fazer uma coisa, que é de experimentar-te os tais contra-castings, de fazer perguntas, ver como é que tu respondes, se eu estou realmente interessado. E se eu quero dar qualidade e garantia de qualidade e profissionalismo a ter uma personagem, ter um ator que eu escolher um ator novo, eu tenho que fazer tudo por ele e ele por mim. É sempre um bom indício quando vais a um casting, fazes o que tens a fazer e depois começam a tentar provocar, digamos assim, de uma maneira positiva, para tentares fazer ali coisas diferentes ou desenrascar-te, no caso. Imagina, tu fazes uma self-tape, manda self-tape, como eu te disse, e eu faço um casting presencial. Eu, como um casting presencial, digo, olha, para aí agora um bocadinho, e agora diz-me assim, desta maneira. E agora faz isto assim. E eu vejo como é que tu reages, porque aí já estás a reagir a comando. Uhum. Tu aí já estás a reagir àquilo que vais tornar a realidade do que é ter um papel de ficção, que é, vais ter que ser comandado. O procurador vai dizer assim, vira para além, faz assim, vai aqui, vem ali. Percebes? Não é fácil depois. Sabes que não é nada fácil. Okay? Porque muitas das vezes há realizadores que são mais... Mas há outros que dizem chapa branca... Sim, chapa ou é preto ou é branco. Mais e nada. Acabou. Mais nada. E alguma vez num destes castings que tu fizeste, que referiste muito a esta parte da experiência, houve alguma vez que meteste algum erro nas pessoas que tu escolheste? Meti, claro. E como é que resolveste? Resolves trabalhando, depois não posso voltar atrás, seria muito grave, mas já me enganei, não é me enganei, a palavra é feia, já me equivoquei em relação a determinadas, mas não foi muito, uma outra escolha, que depois eu vi que havia ali dificuldades, e eu, debelei isso, fiz debelei como um trabalho, pronto, fui responsável por isso. Toda a gente comete erros. Isso, este caso já agora, mas não é erros crassos. Atenção, não fui escolher uma coisa que era para ser azul, não escolhi uma coisa amarela. Escolhi um azul mais clarinho ou um azul mais escuro. Pronto. Olha, e entre azul escuro e amarelo mais clarinho, tenho aqui algumas questões para te fazer. Sim. Que por acaso ou são uma coisa ou são outra. Boa.
São assim umas questões muito rápidas. Vai. Tens tipo 5 segundos para Bora. responder. Estás pronto? Bora. Ananás na pizza. Não. Bolas. Tens alguma frase clichê favorita? Não tenho. Não. Já passa à frente então. O que é que levarias para uma ilha deserta? A minha mulher. Pronto. De dia ou de noite? De noite. De noite. Estou a sentir o amor no ar. Tens alguma banda favorita? Tenho. Qual? Rolling Stones. Rolling Stones. Old school. Se tivesse um livro sobre ti, que título é que darias? Eu, o meu pai e os girassóis. Ok. E tens algum insulto que te chamem? Que tu gostes que te chamem ou não? Eu ficava danado quando me chamavam russo. Ok. Russo? Russo. Acho que há história, mas temos que explorar numa outra altura. Grupo de fãs. Que nome é que daria? Tenho muitas. Sobretudo com a idade da voz, que é genial, que adoram-me. Não sei, às vezes algum fascínio, sobretudo nas avós. Olha, se calhar depois quando este episódio for para o ar, ainda vais receber assim mais umas cartinhas. É fixe. Tenho muito boa relação com os fãs. Muito boa. E vem muito, lá está, deve ter muito também dos Malucos do Riso, que hoje é estranho eu ver um marmanjo já bastante com um miúdo pela mão a dizer o paizinho cresceu a ver este senhor. Já me sinto um bocado velho aí. Mas adoro. As pessoas, eu faço trabalho, faço trabalho para as pessoas, não faço trabalho para as paredes. Portanto, é normal que elas falem comigo. Isso é bom sinal do trabalho que estás a fazer. Não me chateia. E tens alguma coisa que queiras fazer na tua lista de coisas para fazer antes de morrer? Quero. O quê? Já fiz de padre, já fiz de bispo, já fiz de sacrisão. O que é que queres fazer? O Papa. Quer fazer o Papa. Ok. É uma figura que eu admiro e eu não sou Estamos lá religioso. em cima. Não, eu admiro, porque acho engraçadíssimo. Não tenho nada. Gostaria mesmo de fazer uma coisa, adoraria. Aliás, eu vi aquela série da Young Pope do Jude Law. Era brilhante. Eu adorava fazer um Papa, adorava mesmo. Já fiz vários tipos de padres e de bispos malucos até, e coisas assim, bêbados e tudo. É mesmo quebrar a escala de todo lado. E se Deus não. Deus é mais. Deus é omnipresente, é diferente. Quase que teríamos que quebrar a realidade para fazeres Deus. Mas e por falar nisso, como é que o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao teu espetáculo se quebrasses a quarta parede da tua vida? É difícil, isso é muito difícil para um ator quebrar a quarta parede. Eu detestaria fazer isso, mas só se fosse por alguma razão muito especial de dizer, por exemplo, mesmo que eles estivessem a chatear, mesmo que eles estivessem a jogar ao cubo mágico, já tudo aconteceu. Já aconteceu tudo. E o que é que dirias ao público? Se eu quebrasse a quarta parede, dizia assim: sabem que vocês me estão a pagar e eu tenho que fazer o trabalho bem feito. Portanto, mas já assisti tudo. Parece-me bem. De tudo. Parece-me bem. Que tu possas imaginar à frente. A gente, o que é difícil é a gente estar a ver as coisas e fazer de conta que não as vê, mas não é fazer de conta para as pessoas. Temos que ser um exercício terrível, porque tu tens que... Aliás, as pessoas não têm a noção do que é estar em palco. Em estar em palco há uma concentração brutal em que a gente ouve tudo, até a porcaria de uma mosca ao fundo, a gente ouve a porcaria da mosca. E é terrível. Mas, é assim a vida. Eu escolhi esta profissão. Eu detesto que quebrem a quarta parede no palco. Detesto. No fim, sou capaz de ir lá dizer ao espectador, no fim de acabar a peça, assim, da merda, você teve ali aquele tempo todo, então foste para casa, não é? Mas aqui já estás tranquilo em quebrar a quarta parede. Aqui é diferente. Aqui a quarta parede é diferente. Sabes porquê? Porque, na verdade, aqui no cinema, na televisão, na rádio, há uma diferença brutal entre o teatro. É a maior diferença de todas. O resto é tudo muito parecido. Que sumariamente? É que o emissor-receptor não é direto. Ou seja, eu aqui só é direto eu estar a falar contigo. Neste momento, acontece aqui algo. Mas, na verdade, a gente está a fazer para ficar gravado. E aí já o emissor-receptor já não é direto. É a grande diferença que há. Quando as pessoas dizem, e o teatro, não. O que há a diferença é isto. Nós temos a consciência pura e absoluta, e está lá. Há o emissor, que sou eu, e o receptor, que é o público. É essa a grande diferença. E na parte de consciência, tens alguém a quem queres agradecer por ter chegado onde chegaste? Sim, claro.
agradeço à minha maior patrocinadora, né? E também posso incluir o meu pai, mas ela é que foi mais a minha patrocinadora. A minha mãe foi a minha grande patrocinadora em todos os sentidos, monetários, emocionais, portanto, sentimentais, de família, que me proporcionou eu ter continuado a fazer, mesmo depois de ter feito os estudos, não é? Houve uma ajuda. Essa ajuda eu devo-lhe a ela, porque tem que ser honesto, é verdade. Há pessoas que dizem, a minha mãe deu-me um grande carinho, ou o meu pai, ou a minha família, não sei o quê. Não, a minha mãe foi a minha patrocinadora. É como se eu retirasse a palavra mãe e aquela pessoa foi a minha patrocinadora. É importante termos sempre alguém que nos ajude claro. a chegar aonde queremos. Claro. Eu podia dizer que era o Estado português, não foi. Não foi. Às vezes temos que encontrar... Não foi, nem os governos, nem o Estado, eu nunca lhes pedi um subsídio. Os estudos eu tirei numa escola que não era não era financiada pelo Estado português. Era, pelo contrário, com o Estado, na altura estrangeiro, ainda nós não estávamos na Comunidade Europeia. Portanto, agradeço à minha mãe, que era muito caro estar onde eu estive, fora de Portugal, e ela patrocinou-me. E da minha parte, agradeço a ti, Joaquim, por teres vindo hoje. Eu que agradeço. O tempo passou a voar. É ótimo. Não demos Temos por cá isso. mais vezes. E agora é aquela parte em que eu quebro a quarta parede e pergunto se passei no casting para ser anfitrião deste programa. Passaste, claro. Ainda por cima tens uma boa figura. Maravilha. E isto é fazer e depois progredir. Então, estava aqui a ver umas coisas na quarta parede, depois vais fazer casting também aqui ao realizador e ao nosso diretor de som. E ao nosso diretor de som para ver se eles passam também. Estão-te a distrair. Não, nada. Não. Alguma vez passaria alguma coisa na quarta parede da Mas quarta sabes parede? Uma coisa, nós temos... A gente estabelece assim um pano, como se não estivéssemos a ver nada. Isso é que é fantástico. É uma concentraçãozinha só. Mas é porreiro, não é? Eu sei que eles estão a fazer coisas. Então. Eu sei. Mas é que consegues ver no canto. Não faz mal, isso faz parte também do vosso caráter de podcast. Joaquim, obrigadíssimo. Obrigado, eu que agradeço e aos todos os vossos ouvintes e que estão a ver também, desejo as maiores felicidades e, sobretudo, se isto passar, não sei se passa antes ou depois do Natal. Vai passar, se calhar, antes. Então pronto, que seja uma boa prenda para eles. É isso mesmo. E assim foi. Terminámos este nosso episódio da Quarta Parede, onde desmistificámos um pouco o mundo dos castings, que afinal de contas não é assim tão assustador. As pessoas estão lá até para nos ajudar a chegar onde queremos. E já sabem, não percam o próximo episódio, não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar e meter aquele like. Até à próxima.